Boa noite, amados. Isto. Ok, nosso primeiro encontro de casais de 2018, eu trouxe um estudo bíblico muito simples. E nós cantamos aqui no início, né, no primeiro cântico, que o meu lar seja sempre, Senhor, segundo o quê? Segundo o teu coração. E eu quis trazer hoje, e eu estou mudando muito, gente. Comecei a fazer esse estudo pensando em 20 escolhas que sempre são corretas para as famílias. Aí eu achei que 20 era demais, aí fui para 10. Aí depois eu achei que 10 era demais, fui para 5. E acabei definindo com o Rodolfo que 3 estaria muito bom para hoje. E eu disse: Rodolfo, vamos parar por aqui, daqui a pouco é só uma. Então vamos ficar com as 3 mesmo. Então, 3 escolhas que sempre são corretas para a família. Vamos ficar nas 3, antes que fique só uma, dependendo de como é que está a minha voz, minha garganta, meus pulmões. Se me virem eu aqui tendo uns trovões, não se preocupem, é o efeito do xarope que está funcionando. Tá? Não precisa sair de perto não, Marcos. Não é nenhuma tuberculose, nem pneumonia, não, certo? Então, 3 escolhas que sempre são corretas para a família. Vamos começar com Josué 24, 14 e 15. Vamos ficar em pé, colocamos aí o texto aí também no quadro, né? Então, no visor aí nós podemos ler esse texto. Vamos ficar em pé, para depois nós orarmos? Josué 24, 14 e 15. No final daquele grande ministério do grande também Josué, ele coloca o povo diante de decisões, diante de escolhas. Ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E ele manda então, diz: e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Tomem uma decisão hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué diz que ele e a família dele já tomaram uma decisão, já fizeram uma escolha. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor sempre está nos ensinando, sempre está nos corrigindo, sempre está agindo em nossa vida, a fim de que nós possamos estar, de uma forma ou de outra, a ouvir a Tua voz. E no encontro como esse, mais uma vez, ó Pai, temos a oportunidade, além dos nossos retiros, nosso celebrando a família, das nossas devocionais, nossas mensagens na igreja, nossos estudos próprios, mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de ouvir da Tua palavra, e nós podemos então escutar e tomar também nossas decisões, tomar as nossas próprias escolhas, decidir também o que vamos fazer diante do Senhor, diante do que o Senhor nos ensina. Temos essa bênção, que possamos ter hoje uma firme decisão de 3 escolhas sábias para nós e para a nossa casa, e que possamos dizer realmente que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Eu fiquei impressionado com o relato de um casal que eu li no livro Como as Pessoas Mudam. E esse é interessante, é do Timothy Lane e Paul David Tripp, e ele fica contando exemplos dos aconselhamentos deles. É claro que ele deve mudar o nome das pessoas, mas eu achei interessante, que me alertou para uma coisa que algumas vezes nós talvez não percebemos. Eu fiquei impressionado, eles disseram que ficaram também impressionados, e eu espero que você também fique impressionado com essa história. Ele diz o seguinte:
À primeira vista, fiquei impressionado. Filipe não era apenas versado nas Escrituras e em teologia sistemática, mas ele também possuía uma enorme biblioteca de comentários bíblicos escritos pelos mais famosos teólogos. Poucas passagens bíblicas e referências teológicas que eu fazia eram novidade para Filipe. Mesmo assim, havia algo dramaticamente errado. Se você tirasse a sua atenção da biblioteca de Filipe e assistisse o filme da vida dele, você veria um homem muito diferente. Filipe parecia sempre destacar algo errado ao seu redor, mas ele próprio não era bem-sucedido. Ele tinha uma agilidade teológica de um ginasta, mas vivia como um paraplégico. Seu casamento com Elisa foi tumultuado desde o primeiro dia. Ele parecia completamente incapaz de diagnosticar ou corrigir o fluxo infinito de problemas que haviam tirado o oxigênio do relacionamento deles. Seus relacionamentos com seus filhos crescidos eram, na melhor das hipóteses, distantes. E ele parecia sempre estar envolvido em algum drama belicoso com seus parentes. Ele nunca se sentia satisfeito em sua profissão, tinha passado por 4 igrejas em 3 décadas, e ele usava tanto tempo tratando dos próprios problemas que pouco tempo sobrava para ajudar os outros. O problema é que poucos pareciam conhecer o vídeo de Filipe. Ele e Elisa nunca brigavam publicamente, nunca se separaram, e eles também nunca consideraram o divórcio. Eles eram fiéis no comparecimento à igreja, e nos dízimos e nas ofertas. Eles eram também frequentes na escola dominical, nas escolas dominicais e nos estudos bíblicos. Filipe era considerado um homem bem instruído, comprometido com a igreja. Apesar disso, em casa, ele se irritava facilmente e ele, com frequência, explodia. A maior parte do seu tempo livre era utilizado no computador. Ele e Elisa raramente se falavam, exceto para os planejamentos diários. E mesmo nesses momentos, suas reações a ela eram ásperas e impacientes. Palavras como amor, graça e alegria não caracterizavam a vida de Filipe. E a esposa dele, a Elisa, se sentia frustrada com a igreja, porque percebia que ninguém tinha a percepção de quem Filipe realmente era. Ele não era fisicamente abusivo, ele não tinha vícios acerca de substâncias ou pornografia, e nem sequer tinha a intenção de abandonar sua família. Portanto, não era detectado pelo radar dos cuidados pastorais. Sabendo que para muitas pessoas Filipe era exemplo, Elisa tinha conflitos internos sempre que ele era convidado a dirigir um estudo bíblico ou então a dar uma aula na igreja. Ela fazia tudo o que podia para resistir ao apelo de se tornar amarga e cética, mas começava a perder a batalha. Em alguns dias, Elisa se surpreendeu à mesa da cozinha, perdida em pensamentos, já pensando numa vida sem Filipe. Finalmente, Elisa disse a Filipe que não conseguia mais continuar assim. Ela sabia que precisava de ajuda e o convidou para que fosse com ela para um aconselhamento. À primeira vista, Filipe recusou com raiva, mas por fim concordou em fazer uma tentativa. Durante o nosso encontro, deixei que eles passassem a maior parte do tempo conversando. Havia alguma coisa estranha a respeito da história deles, mas eu não conseguia identificar o que era. Foi somente quando eu voltava para casa que a ideia surgiu. Eles me deram uma vasta história, mas havia pouca ou nenhuma referência a Deus. Aqui estavam um homem instruído em teologia
e a sua esposa cristã, porém a história de vida deles era completamente destituída de Deus. E a história continua, eu vou parar por aqui, daí eu posso contar o restante da história para vocês. Mas o que me impressionou foi exatamente isso. Um casal de uma igreja, ele e ela comprometidos, frequentes à igreja, ele para dar aula, ela muito envolvida com a igreja, mas esse casal tinha problemas, esse casal não se entendia. E quando o pastor foi aconselhá-los, né, e ouviu toda a história, o que está vendo? Esse pessoal vai à igreja, esse pessoal conhece a Bíblia, esse pessoal aprende da Bíblia, esse pessoal ora na igreja, esse pessoal, essa família está dentro da igreja, e qual é o X aí, qual é o problema desse casal? Aí que o pastor de repente percebeu, eles não tinham Deus na sua casa. Eles não falavam em Deus em casa. Eles não dependiam de Deus em casa. Aquele casal, aquela família, não orava em casa. Aquela família cristã, né, frequente na igreja, participante da igreja, não tinha o mesmo comportamento, a mesma dependência de Deus no seu lar. Não oravam em casa, não tinham expectativa da vontade de Deus, não estavam buscando quais os planos de Deus para eles, não estavam envolvendo os filhos nesse programa de Deus para o lar. Então, era essa a razão. E eu fiquei pensando, quando eu li essa história, que isso pode acontecer nos nossos lares, né? Aconteceu mais ou menos no lar de José. Eles levam Jesus para o templo, né, quando Jesus é pequeno, e eles voltam para casa. No meio do caminho que eles perceberam que quem não estava com eles? Jesus. Onde é que eles tinham perdido Jesus? Perderam Jesus na igreja. Deixaram Jesus na igreja. Só lá no meio do caminho que perceberam que Jesus havia ficado na igreja, havia ficado no templo. E muitas vezes está acontecendo isso com a gente. Estamos deixando Jesus no templo, estamos deixando Jesus na igreja, não estamos levando o mesmo conceito, a mesma dependência, aquilo que nós falamos, pensamos, concordamos também no nosso lar. Por isso é que eu queria trazer hoje essas 20 escolhas, não, 10, não, 5, ou não, 3 escolhas. 3 escolhas que sempre são corretas para a família. Eu acho que essas 3 já servirão de base para nós, baseado em Josué 24, 14 e 15. Quando eu faço assim é porque ele vai mudar de ponto, né? Outro ponto. Então, vamos pensar nisso. Nossa vida é cheia de escolhas. Você hoje decidiu vir para a igreja, não foi? Você hoje fez uma decisão. Você decidiu até coisa simples, até a roupa que queria usar hoje. Nós sempre estamos decidindo alguma coisa na nossa vida. Nós decidimos se oramos ou se não oramos. Nós decidimos se vamos ler a Bíblia ou se não lemos a Bíblia. Nós decidimos se vamos perdoar ou se vamos ficar rancorosos. Nós estamos sempre decidindo ou coisas pequenas ou coisas grandes. E a nossa vida é feita de escolhas. E as escolhas espirituais são marcantes para a nossa vida. Primeiro, então, eu quero dizer para você que a primeira escolha que devemos fazer, devemos escolher ao Senhor Deus e decidir agradá-lo em nossa casa. Foi essa decisão que Josué tomou. Josué era um líder, tinha substituído Moisés, tinha aí mais de 1 milhão de pessoas sob a sua responsabilidade, estava com uma liderança grande, tinha muita coisa para fazer, mas ele de repente, quando ele percebe a sua responsabilidade, ele diz, a primeira coisa que eu tenho que cuidar, e eu tenho que desafiar vocês também, é que nós temos que cuidar da nossa casa, que o meu lar seja sempre, Senhor, segundo o teu coração. Eu tenho que colocar Deus na minha casa, eu tenho que colocar o Senhor nas decisões da minha casa, eu tenho que colocar o Senhor no centro do meu lar. Assim como eu tenho
Quando na igreja a gente fala tanto de Deus, fala de Deus, conversa sobre Deus, ora aqui na igreja, ensina, minha casa tem que ser a minha primeira igreja. Minha casa também tem que ser um lugar onde eu respeito, onde nós dependemos de Deus e onde nós entronizamos Deus na nossa casa. Josué 24:15, Josué disse: vocês escolham a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa já amamos a casa serviremos ao Senhor. Mateus 22, 37 e 38, quando Jesus foi perguntado qual era o grande mandamento, qual foi a resposta de Jesus? Sem piscar: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Qual o primeiro mandamento para o meu lar? O Senhor ser honrado no meu lar. O Senhor ser respeitado, e tem que sentir o cheiro de Deus, o aroma de Deus na minha casa. A gente pensa que isso não é sério, mas é muito sério. Uma nação pode ser transformada ou pode ser destruída por causa desse princípio. Todos nós conhecemos a história dos Estados Unidos. Protestantes lá na Europa, fugindo das perseguições, quiseram ir para uma nova terra, quiseram ir para a América, para fundar uma nação em que se respeitasse a liberdade religiosa, em que se pudesse adorar a Deus com liberdade. Os Estados Unidos foi fundado dentro de princípios bíblicos que levou aquela nação, em pouco tempo, a ser a maior nação do mundo, em todos os sentidos. Por muitos anos, por décadas, por talvez séculos, o celeiro que está preservando o mundo da decadência é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são conservadores. Os Estados Unidos têm preceitos. A Europa está em decadência e quem estava sustentando ainda o mundo com seus valores, eram os americanos. E que nós estamos percebendo principalmente desde a época de Obama, é que os Estados Unidos estão afundando no caos. Deus levantou um presidente meio louco, mas que alguma coisinha já evangélica que ele tem tentado fazer já é criticado. Você não vê nada de bom nos telejornais brasileiros sobre o Trump. Não vê nada de bom. Ele é louco, é doido, é um cara totalmente sem sentido. Mas por quê? Porque são conceitos que nós não podemos adotar ou entender, que o mundo não consegue entender. Você sabe o que é que mais mata nos Estados Unidos? Estatística de 2015. Estão se preocupando muito com assassinatos por causa das armas, não estão? 12 mil pessoas são assassinadas por ano nos Estados Unidos. Em todos os Estados Unidos, 12 mil pessoas. Os Estados Unidos está falando, rediscutir negócio de armamento, se pode ter armamento, se não pode, restringindo a liberdade. Mas a arma não é o que mais mata nos Estados Unidos. 12 mil por ano. Suicídio, 44 mil por ano nos Estados Unidos. Doenças de rins, nefrite, nefrose, 49 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos. Gripe, pneumonia, 57 mil pessoas. Ainda bem que eu não estou lá. Overdose de drogas, 63 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos. Infecção hospitalar, 75 mil pessoas. Por causa do álcool, 88 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos. Mal de Alzheimer, o que é isso aí? 110 mil pessoas morrem por ano. Acidentes, diversos tipos de acidentes, 146 mil. Derrame cerebral, 140 mil. Outras doenças respiratórias, fora a gripe e a pneumonia, 155 mil pessoas por ano. Erros médicos, 250 mil pessoas por ano. Quantos assassinatos? 1.000. Erros médicos, 250 mil. É melhor você ficar lá com a bala do que com o bisturi. Cigarros, por causa do fumo,
400 mil pessoas morrem por ano. De câncer, 595 mil pessoas por ano. Coração, 633 mil pessoas morrem com problemas de coração. Quantas? 633 mil pessoas por ano. Mas não é a causa maior de morte dos Estados Unidos. Lembra dos assassinatos? Quanto? 12 mil. Lembra dos acidentes? 146 mil. Câncer, 595 mil. Coração, 633 mil de coração. Mas não é a causa maior de morte nos Estados Unidos. A maior causa de morte nos Estados Unidos chama-se aborto. São assassinadas 652 mil crianças por ano nos Estados Unidos. Quando você olha para o mapa dos Estados Unidos, você sabe que por dia 2.000 crianças são assassinadas nos Estados Unidos. Olha só, gente, uma nação que perde o sentido de Deus leva a isso também, porque as casas perderam o sentido de Deus, o respeito por Deus, o honrar a Deus nas suas casas, o valor da vida humana, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Estão preocupados com arma que mata quantos? 12 mil. E de aborto, 650 mil. Né? Primeira coisa, decisão, que eu, você, como líder da nossa casa, nós temos que tomar essa decisão. Devemos escolher o Senhor Deus e decidir agradar a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que algumas coisas não devem entrar na nossa casa. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa casa. Porque tomamos essa decisão de agradar a Deus na nossa casa. A segunda decisão mais importante que devemos tomar, devemos escolher ler a palavra de Deus em família e decidir obedecer essa palavra em casa. Não é só questão minha, pessoal, é eu tomar isso em relação à minha casa. Provérbios, capítulo 1, verso 23 e 24, diz assim: atentai para a minha repreensão, outras versões diz, para o meu ensino. Olha só, escutem, ouçam, meditem na minha palavra. E a promessa que Deus dá, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito. Deus diz, o lugar em que nós estamos atentando para a sua palavra, Ele está prometendo derramar abundantemente o seu Espírito. Onde tem o Espírito de Deus, a alegria. Onde tem o Espírito de Deus, a paz. Onde tem o Espírito de Deus, a direção. E muitas vezes os lares estão desnorteados. Os lares estão oprimidos, estão deprimidos. E Deus diz em Provérbios 1, 23, atentai para a minha repreensão, atentai para o meu ensino, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem me desse atenção. Segunda decisão, leia a Bíblia em casa. Leia a palavra de Deus com a família. Para os ensinamentos de Deus. Já pensou se você viesse à igreja e nós não abríssemos a Bíblia, nós não lêssemos a palavra de Deus aqui? E aqui nós temos um altar, não é? Aqui nós temos um altar dedicado a Deus. E eu, como pastor, e os irmãos são líderes, né? Nós cuidamos para que aqui nesse altar a palavra de Deus seja lida, a palavra de Deus seja ensinada, a palavra de Deus seja respeitada, a palavra de Deus seja obedecida. Mas há um outro altar que precisa ser erigido. Há um outro altar que precisa ser erguido. É o altar de Deus aonde? Na minha casa. Eu sei que você deve estar pensando, pastor, eu tenho um altar no meu coração. Amém. No meu coração eu leio a Bíblia, no meu coração eu medito na palavra, no meu coração eu faço isso. Amém. É muito importante esse altar também de Deus no seu coração.
mas nós estamos falando aqui da sua responsabilidade, da sua cooperação, do seu suporte como mulher, como esposa, para que também isso seja feito aonde? No seu lar. Gente, uma nação, quando respeita a Deus, ouvimos, ela cresce, ela é abençoada. Uma nação, quando começa a desobedecer a Deus, ela começa a decadência dela, em todos os sentidos. Assim também são nossos lares, assim também é a minha e a sua casa. Terceiro princípio, a terceira escolha que devemos fazer. Devemos escolher confiar em Deus e decidir orar em família. Talvez é a sequência lógica. Eu escolho que Deus seja honrado no meu lar. Eu escolho que nós vamos agora ler a palavra de Deus na nossa casa e que nós vamos respeitar os ensinamentos de Deus na nossa casa. Nossa casa, você não vai aceitar palavrão, porque isso ofende a Deus. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então você começa a colocar em prática os ensinamentos de Deus. E naturalmente, então você tem que seguir esse terceiro princípio, que é da sua família depender de Deus. E como é que nós expressamos a dependência de Deus? Quando nós estamos orando em família. Quando nós estamos colocando nossas petições da nossa família. Quando nós estamos abrindo o nosso coração em família. Quais são os pedidos de oração da sua família? Pelo que a sua família está orando no momento? Quais são os planos da sua família? Quais são os problemas que vocês estão enfrentando, que vocês estão orando por isso? Que vocês estão orando, que a família está orando. Se pudesse perguntar ao seu filho, ou à sua filha, o que vocês estão orando na casa de vocês? Pelo quê? Ele deveria dizer, olha, lá em casa nós estamos orando por isso, por isso e por isso. Mas se ele chegar, você perguntar a uma criança da sua casa, pelo que vocês estão orando na casa de vocês? Ele disser, não sei. Papai sempre está orando para que nos livre de todo o mal, amém. Papai sempre está orando para que nos livre de todo o mal, né? Como é o nome do bicho lá? O malamém. Papai só tem medo do malamém, né? Provérbios capítulo 3, 5 e 6, olha, gente. Sempre que há um princípio de Deus, há bênção. Quer dizer aí o versículo, Provérbios 3, 5 e 6? Confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que nós expressamos nossa confiança em Deus? Então, estamos orando. Senão que nós estamos confiando em Deus. Estamos com problemas, estamos com dificuldades, estamos com planos. Será que é a vontade de Deus? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, coloca Deus, dependência de Deus, o que é que Deus quer, e Deus mesmo endireitará as tuas veredas. Sempre que há um princípio que nós fazemos, Deus sempre tem uma resposta de bênção para nossas vidas. 3 princípios, 3 escolhas. Primeiro, escolher o Senhor, a nossa casa. Queremos agradá-lo. Nossa casa é um altar de Deus. Queremos ler e vamos ler sua palavra juntos. Um versículo, 2, 3, mas vamos ler juntos. Vamos aprender de Deus na nossa casa. Vamos querer obedecer a esses princípios. Terceiro, vamos confiar em Deus e vamos expressar isso em nossas orações. Pelo que a minha família está orando. Pelo que estamos juntos numa batalha de oração. Aí nós glorificamos a Deus. Deus responde. Glória ao Senhor. Deus retarda, nós perseveramos. Deus diz não e nós nos humilhamos perante a Ele. Deus é glorificado em todas essas coisas. Eu não quis trazer toda aquela história, gente, daquela família, das 2 famílias, uma família que serviu ao Senhor e a família que não serviu ao Senhor. Mas eu queria terminar, pelo menos, com a família que serviu a Deus. Nós colocamos isso
no Celebrando a Família. A bênção de Deus sobre a família. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 4. Novamente, o homem teme ao Senhor, e qual a resposta de Deus para a vida dele? É abençoado. Lutero chamava o Salmo 128 de o Salmo da Família. Realmente esse belo e profundo salmo descreve muito bem as bênçãos maravilhosas prometidas nas Escrituras para as famílias que temem ao Senhor. A Bíblia promete essas bênçãos e a história comprova isto. A história do pai de Jonathan Edwards. Foi pastor e a sua mãe era filha de pastor. Jonathan se casou com uma mulher temente a Deus e os dois eram comprometidos com a palavra de Deus. Seus filhos foram criados, parece que é 2 vezes mesmo, né? E ensinados conforme a Bíblia. Do século XVIII até hoje, os Edwards tiveram centenas de descendentes. Olha que bênção, 300 pastores, pregadores do Evangelho e missionário, mais de 100 professores universitários, 30 descendentes foram juízes, 60 foram médicos, mais de 100 bons advogados. Até advogado bom deu, hein? Que bênção aí. 14 reitores de faculdades, 60 escritores, 3 congressistas, 1 vice-presidente. No levantamento recente, nenhuma grande empresa americana deixou de contar com a sua diretoria de um integrante daquela abençoada família. Até hoje, a família do Jonathan Edwards exerce muita influência positiva na sociedade norte-americana. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quando nós colocamos Deus no nosso lar, verdadeiramente, não apenas por falar, tem bênçãos, grandes bênçãos para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá, de podermos fazer escolhas, e temos tempo ainda de corrigir, de consertar. Pedimos a tua bênção para uma tarefa prática, que queremos ver, ó Pai, como será a fidelidade do nosso irmão nessa tarefa prática. Pedimos isso, que o Senhor possa nos mostrar como será a resposta dessa mensagem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero passar no finalzinho, só no finalzinho agora, essa tarefa prática para vocês. Meditem em casa em Isaías 26, 3 a 9, certo? E gostaria de receber de você, pelo menos que você tirou 4 ensinamentos, mas eu não quero que você faça isso só, você faça com a sua esposa. Não faça isso só, faça com o seu marido. Leia Isaías 26, 3 a 9, e retire desse texto, vocês dois, pelo menos 4 princípios, 4 ensinamentos. O que é que Deus está ensinando para vocês? Ok? Então, orem juntos, leiam juntos e compartilhem comigo juntos também. Mandem para mim isso aí, eu vou aguardar de vocês e aprender com vocês também essa parte. Ok? Alguma pergunta?